Documentários são um ótimo recurso para a gente voltar no tempo, ativar memórias que ficaram esquecidas, e esse documentário mexeu muito com a minha memória, porque ele se utiliza de tanta imagem de arquivo que parecia que eu estava lá no meu tempo de criança assistindo televisão. É um documentário sobre o Ayrton Senna e a história dele de um jeito como a gente até então não tinha visto contar. Para quem é fã do Ayrton Senna, já deve ter visto esse documentário, afinal, ele foi lançado há 10 anos atrás. Então, um documentário de 2010 que conta a vida do Ayrton Senna, realmente a vida. Não só a carreira, mas o lado gente do Ayrton Senna, que a gente cresceu e a gente aprendeu a construir na nossa memória como um herói, como um ídolo, e realmente acho que foi o que ele foi pra gente, pro Brasil como um todo. Mas esse documentário mostra um pouco mais o lado pessoa do Ayrton Senna, o que eu acho que é muito interessante pra gente olhar sob outra perspectiva. Então o documentário começa falando da trajetória do Senna desde a época que ele corria com kart e a preparação que foi para ele começar a correr pela Fórmula 1 com grandes marcas, competindo em grandes corridas. Cada vez que eu vejo um material sobre isso, eu me surpreendo com coisas e com as histórias das pessoas envolvidas, porque é um segmento, é um esporte, é uma prática que ela é bastante agressiva, tem muito embate político, de domínios, né, de territórios, de tecnologias, e que vão muito além do cara que está sentado ali pilotando o carro. Tanto porque atualmente a coisa é muito diferente do que foi na época do Senna, onde realmente ele tinha que pilotar o carro, ele tinha que soltar a mão para passar a marcha e fazer tudo o que ele fez. Então esse era o lance dele, né? Até em um momento do documentário eles falam, ele adorava quando chovia, porque daí a pista ficava um pouco mais imprecisa, e era isso que ele gostava justamente de dominar. Então esse documentário é de 2010, chamado Senna, o Brasileiro, o Herói, o Campeão, mostra as conquistas, as derrotas e a construção do Senna como um herói brasileiro, e também conta, infelizmente, do acidente que acabou tirando a vida do Senna. E uma coisa que me chamou demais a atenção nesse documentário, eu que trabalho com isso também, é que o documentário não mostra nenhuma entrevista atual, ou seja, uma entrevista que foi gravada no momento do documentário. É claro que o documentário tem essas entrevistas, então, por exemplo, tem a irmã do Ayrton Senna falando, ele desde adolescente era isso e aquilo, só que não mostra a irmã dele em nenhum momento. Assim também com comentaristas e com outras pessoas que dão entrevista. Só mostra assim, tela, voz da irmã do Senna. E aí ela falando. E a imagem que mostra são imagens daquele momento que estava sendo vivido. Então tem muita imagem da família, do arquivo pessoal deles. O Senna andando de lancha com a família, curtindo um domingo em família. Então eles usam muita imagem de arquivo, imagens aqui, assim, daquela época, e é bem legal mesmo, deve ter dado um trabalhão, mas o resultado é muito bonito nesse sentido. Então, para conhecer a história de um dos maiores pilotos da Fórmula 1 e o nosso herói brasileiro, Ayrton Senna, assiste o documentário Senna, o Brasileiro, o Herói, o Campeão. Bota na lista!